Hoje nós vamos costurar o blazer feminino que eu ensinei vocês a modelarem no vídeo anterior. Eu já cortei o blazer e para cortar não tem segredo nenhum. É só dobrar o tecido direito com direito, posicionar os moldes em cima e cortar. No momento de cortar a sua peça no tecido, o que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar margens para a costura. E eu deixei margens de costura de 1 centímetro por toda a volta do molde. Não há necessidade de deixar margens de costura nessa parte da barra, tá? No momento de fazer o molde, nós aumentamos o molde em 4 centímetros para fazer a barra. Então, nessa parte, não há necessidade de acrescentar margens para a costura. Aqui o tecido já está dobrado, como eu falei para vocês, direito com direito, porque assim você já tira os dois lados do seu blazer, tá? Então, aqui a parte da frente, frente 2, né? Frente 1, igual nós identificamos no momento de fazer o molde. Essa frente 1 é a única parte desse blazer que vai ser forrada. Então, essa parte, ao invés de eu cortar apenas 2 camadas de tecido, aqui eu tenho 4 camadas de tecido, porque eu já fico com 2 para o forro e 2 para o tecido principal, tá? É a única parte que a gente tem que fazer forrada por causa da gola, né? Da gola e do abotoamento aqui. Assim já faz o acabamento. As outras partes do blazer eu vou fazer sem forro. Caso você queira fazer forrado, você vai utilizar o mesmo molde que você utilizou para cortar o blazer, para cortar o forro, tá? Aí aqui eu já tenho a manga, olha só, cortei aqui o recorte da manga, tecido também dobrado, opa, olha só, 2 camadas de tecido. A parte das costas, esse aqui também tem 2 camadas. E essa parte aqui, o tecido também está dobrado, porém, um dos lados é cortado na dobra do tecido. Por isso que eu não precisei acrescentar margens de costura nessa parte, tá? Porque aqui não vai ter costura nenhuma, ela já está na dobra do tecido. Após cortar a sua peça, o que você vai fazer? Você vai separar a gola e 2 partes desta daqui, ó, da frente, e vamos colar uma entretela. Essas 2 partes da frente já estão com entretela, já coloquei a entretela. Na parte da gola também coloquei nos 2 lados da gola, tá, pessoal? Porque assim ela fica bem mais firme, ó. O lado direito da peça por fora e a entretela você cola do lado avesso do tecido. Iniciamos a costura desta peça com o fechamento dos recortes, tá? Veja bem, aqui eu tenho 2 partes da frente, nós vamos costurar aqui, ó. Vamos unir os recortes da parte da frente, unir também esse recorte aqui da parte das costas e unir este recorte das mangas. Os recortes da parte da frente, eles têm tamanhos diferentes, devido à barra que nós vamos fazer nesta parte. Esse lado a gente vai dobrar para fazer a barra e o lado redondo não há necessidade de fazer a barra, porque ele é embutido. Então, aqui eu vou marcar 4 centímetros, que é a medida que eu vou deixar para a barra, e fazer um pique. Assim eu já sei que eu vou ter que unir essa peça da parte da frente até essa marcação.
Após unir todos os recortes, você tem que fazer o acabamento no ponto zigue-zague ou na máquina overlock, caso o seu blazer seja igual ao meu, sem o forro. Se for forrado, não há necessidade de fazer esse acabamento. Agora nós vamos fazer um pesponto por cima de todas as costuras que nós fizemos, por todas as uniões dos recortes. Esse pesponto é feito com uma largura de meio pezinho de máquina. Os pespontos deste blazer são opcionais. Eu só estou fazendo porque o meu é sem forro e fazendo o pesponto, as costuras pelo lado de dentro da peça ficam mais acomodadas. Elas ficam bem rente ao tecido. Após fazer os pespontos, nós vamos costurar o forro da parte da frente. Então, aqui é só posicionar o tecido direito com direito e costurar toda essa parte da frente, esta parte reta até chegar na curva lá embaixo. Após costurar o forro, é só virá-lo para o lado de dentro da peça e a sua frente está totalmente embutida, essa parte, né? Funciona ali como se fosse um revel de acabamento para o transpasse e a gola. Lembrando que nessa parte do forro, nessa parte que está solta, é interessante você fazer o acabamento na máquina overlock ou fazer uma barra bem fininha, tá? Não deixe essa parte sem fazer acabamento. Agora nós vamos unir os ombros. Eu coloquei a parte da frente e a parte das costas, o tecido direito com direito e é só costurar os ombros. Observe que o forro eu vou deixar solto. Você deve costurar apenas os ombros da frente e das costas. Após unir os ombros, costure também as laterais. Tecido direito com direito e feche as duas laterais. Essa peça nós fechamos primeiro as laterais para depois colocar as mangas. Costure as mangas. Essa costura é aquela que fica embaixo do braço. Após fechar as mangas, nós vamos virar as duas mangas para o lado direito da peça, pois assim é bem mais fácil de costurar na cava do blazer. Faça um pique no topo da manga. Esse pique nós vamos centralizá-lo com a costura do ombro. A nossa peça está pelo lado avesso e nós vamos costurar a manga nesta cava. E a gente vai fazer o quê? Você vai pegar a sua manga já virada pelo lado direito e colocar por dentro do blazer e puxar para a cava. Olha só. Aí chegando aqui é só acomodá-la, costura com costura debaixo do braço e o pique com a costura do ombro. E é só costurar toda essa parte. Você deve observar que a nossa manga tem um recorte. Esse recorte tem que ficar virado para a parte das costas.
Vamos preparar a gola para costurá-la no decote da peça. Tecido direito com direito, costure este corte na diagonal e por toda essa parte. Vire a gola para o lado direito da peça e faça um pesponto com uma largura de meio pezinho de máquina. Na parte da frente do blazer, próximo ao decote, tem alguns piques. Essas marcações significam a partir de onde nós vamos costurar a gola. Esses piques foram feitos no momento que nós fizemos o molde, porque assim a gente já costura a gola no lugar exato. Observe que tem dos dois lados da parte da frente, tanto na peça principal quanto no forro. Nós vamos fazer um outro pique no meio do decote da parte das costas. Todas essas marcações auxiliam muito no momento de costurar a gola. Dobre a gola ao meio e faça também um pique na gola. Esse pique feito na gola, você tem que centralizá-lo no pique feito no decote da parte das costas. Essa parte do revel você vai deixar sem costurar por enquanto. A gente vai costurar a partir do pique feito na peça. E a gola é posicionada desse jeito. Nós costuramos primeiro esse pedacinho. Quando chega nesse cantinho, você deixa a agulha abaixada, vira o tecido e costura o restante da gola. Olha só, pessoal, a gola é costurada somente até a costura do ombro. Já fiz o cantinho ali e costurei do cantinho até a costura do ombro. Agora eu vou dar um pique nessa parte, porque aqui fica o tecido meio embolado. Então a gente faz um pique para que no momento que a gente virar a gola, ela fique perfeita. E a gente vai repetir o mesmo processo com o forro. Só que agora o forro a gente costura desde lá do início, tá? Eu apenas dobro o forro por cima da gola e faço o mesmo processo, costuro até aquele cantinho primeiro. Quando chegar no cantinho ali da gola, você deixa a agulha abaixada, vira o tecido, tudo junto com o forro e a gola e termina a costura até a emenda do ombro, tá?
Dá um pouquinho de trabalho nesse momento de virar a peça, porque a agulha tem que ficar abaixada e você tem que virar com cuidado para não quebrar. Mas depois que você fizer essa parte, o restante é bem tranquilo. Depois de virar a peça, ela fica desse jeito, olha só, a gola fica embutida pelo lado de dentro, essa é a parte avessa da peça, tá? Onde tem aquele forro, revel de acabamento, e pelo lado de fora, tá vendo? É bem simples, pessoal, fazer. Eu vou trazer um outro vídeo aqui no canal, focando mais nessa parte, mostrando como fazer essa gola, tá? E aqui eu já fiz os dois processos, ó, nos dois lados da gola, e observem que os dois lados eu costurei somente até o ombro, porque essa parte do decote das costas eu deixei aberto porque a gente vai fazer ele totalmente embutido, como se fosse gola de camisa, tá? A gente vai embutir. Próximo à costura do ombro e o revel, eu vou fazer um pique na gola, tá? Na parte que ficou solta. Esse pique a gente vai fazer dos dois lados. De um lado, agora eu vou lá do outro lado, ó. Ali eu deixei a costura somente até o ombro também e vou fazer um outro pique. Agora nós vamos costurar a gola no decote das costas, mas somente um dos lados, tá ok? Somente um dos lados da gola a gente costura no decote das costas. Depois de costurado, a gente vai rebater o outro lado por cima. É só ir dobrando o lado da gola que a gente não havia costurado e fazendo um pesponto por cima. Neste momento, se você tiver alguma etiqueta de tamanho, etiqueta da sua marca para colocar na peça, é o momento de você encaixar a etiqueta na gola. Gola pronta, agora nós vamos prender o revel, né, ou esse forro da frente no ombro. Só que nós vamos prender essa peça pelo lado direito, tá? A gente segura assim, ó, vira pelo lado direito e a gente faz uns pontinhos em cima dessa costura do ombro. Assim ele fica imperceptível. Agora nós vamos fazer a barra de baixo e também as barras da manga. Nessa parte você pode passar o overlock, se você quiser dobrar a sua barra apenas uma vez, ou fazer assim como eu estou fazendo.
Eu estou dobrando a barra 2 vezes. Antes de fazer a barra, eu levei a peça ao ferro de passar e vinquei. Dobrei os 4 centímetros para dentro e fiz um vinco, pois assim no momento de costurar é bem mais fácil. E caso você for fazer a barra dobrando 2 vezes, você deve dobrar apenas meio centímetro para dentro e costurar. Com as barras prontas, nós vamos fazer um pesponto. O pesponto é com uma largura de meio pezinho de máquina. Nós vamos iniciar aqui, ó, nesse cantinho da gola. Olha só, a gente começa nesse cantinho e vem contornando toda a parte da frente, até sair lá embaixo na barra. Após fazer os pespontos dos 2 lados da parte da frente, você vai finalizar a sua peça fazendo o caseado e colocando os 2 botões. No momento em que eu fiz este blazer, eu ainda não tinha aqui na oficina os botões que eu queria colocar. Mesmo assim, eu vesti o blazer para que vocês possam observar qual é o caimento que ele fica no corpo. Caso haja dúvidas, sugestões ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!